Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, hoje é quinta, dia de dicas de saúde, né? Eu sempre digo que a gente tem que dar uma paradinha, pelo menos uma vez por semana, para escutar alguma coisa para botar na nossa prática diária para fazer de diferente. A gente não precisa fazer grandes mudanças na vida, né? Mas se você escutou alguma coisa aqui, achou legal, consegue colocar no teu dia a dia para melhorar a tua qualidade de vida, a gente já fez a nossa parte e você faz a sua. Né? Então, olha só, o que a gente tem escutado? Tem escutado muito no balcão, desde a virada do ano, festas de fim de ano, problemas de constipação, né? Comi demais, bebi demais, estou cheia de gases, meu intestino não tá legal, ou então baixa imunidade, né? TTT tá gripada, tem candidíase, tem infecção urinária de recorrência. Então, assim, ó, pensando no geral, o que ataca tudo, Diego, é o probiótico. Porque tudo acontece no nosso intestino. Tu já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, tem vários livros. Se você botar ali na internet, intestino segundo cérebro, vai linkar um monte de coisa para você ler, para você comprar. E realmente, porque que é lá no intestino que a gente absorve vitaminas e minerais, que a gente produz vitamina, que a gente produz neurotransmissor. E o intestino da gente, a gente tem que pensar que é uma mangueira, né? Uma mangueira, tá? Então desemboca no estômago, sai do estômago e vem o intestino, que é uma mangueira, mas ela não é uma mangueira reta. Ela é uma mangueira dobrada, né? Toda cheia de dobras, e lá dentro não é liso. Lá dentro tem um monte de microvilosidades, que seria, se eu fosse pegar um papel agora, quem tá me enxergando na live vai ver, mas seria tipo um espiralzinho assim, né? Nessas vilosidades. E aqui dentro se armazenam várias coisas, né? Como se fosse um recife de corais, né? E aí que são produzidos os probióticos. Então, aí estão as nossas bactérias boas. Os nossos soldadinhos que vão fazer o quê? Vão fazer essa absorção de vitaminas e minerais. Vão produzir vitaminas, vão produzir neurotransmissores, vão organizar o trânsito intestinal, vão melhorar a textura das fezes, para a gente ter uma boa evacuação, vai diminuir a produção de gases, né? Esses dias uma pessoa me disse assim, quando eu tomo água com gás. Quando eu fico meio estufada, meio constipada, eu tomo água com gás. É o maior veneno a água com gás. Pensa no teu intestino todo esse gás. Aí então você tem 4, 5 bolas de gás, um pouco de fezes, mais 4, 5 bolas de gás, um pouco de fezes. Você nunca consegue liberar o teu intestino se você tomar líquido com gás. É o maior veneno que tem. O melhor líquido do mundo é a água. Aí tem gente que diz assim, mas eu não gosto de tomar água. Então faz o seguinte, coloca um raminho de alecrim dentro da água. Eu moro em apartamento, não tem alecrim. Então compra um frasquinho de óleo essencial, coloca uma gotinha em 500 ml de água. Uma gotinha. Óleo essencial, a Anvisa não indica que tome, porque não tem estudo. Mas uma gotinha em 500 ml uma vez ao dia não vai ser o bicho também, né? O omeprazol é considerado, o alecrim é considerado um omeprazol natural. Então agora, festa de final de ano, mal-estar, azia, gastrite e tal, vai bem o alecrim. Não tem o alecrim? Bota uma canelinha. Canela ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Não tem canela? Raspa um gengibre, acelera o metabolismo. Coloca um abacaxi, coloca um hortelã. Então a gente tem que ser bem versátil, tem que tomar muita água se a gente quer que o intestino funcione, porque ele precisa de umidade. Se o nosso organismo estiver muito sem hidratação, fica tudo seco, inclusive o bolo fecal. Como é que você quer ir no banheiro e não ter dor se o teu bolo fecal está seco? Se as tuas fezes estão secas. Fer, você deu uma pincelada, os benefícios, muda o humor, isso, funcionando tudo certinho, a pessoa se sente tranquila. Então assim, essas bactérias, a gente tem 2 tipos de bactérias no nosso intestino, Diego, Juliano, as boas e as ruins. O que a gente precisa é ter mais boas do que ruins, porque quando as ruins tomam conta, elas estão numa proporção diferente, você instala uma doença no teu corpo, que pode ser de uma dermatite atópica até uma infecção urinária, por exemplo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que caprichar para ter boas bactérias. Quando que a gente perde essas bactérias do nosso intestino? Quando a gente toma um antibiótico
ou um medicamento muito forte, tá? Quando a gente está muito estressado e quando a gente se alimenta mal, tá? Então, por exemplo, assim, ó, toda hora nós estamos perdendo bactéria boa, porque estressado a gente tá sempre, tá? Comer mal, eventualmente a gente come mal, tá? Antibiótico também não vai lá o bicho, mas tem quem toma muito medicamento, seria bom tomar um probiótico, conversar com o seu médico, tá? Passando para os benefícios. Primeiro, fortalece o nosso sistema imunológico, porque você vai ali absorver melhor as vitaminas e minerais, você vai modular a sua mucosa intestinal, então vai aumentar a produção dos imunoglobulinas, dos linfócitos, das vitaminas, das enzimas digestivas, então vai melhorar no geral, tá? Ajuda a prevenir e tratar a diarreia infecciosa, tá? Agora, por exemplo, é uma época de muito quente, o pessoal viaja, vai pra praia, volta todo mundo com virose. Aí tem a questão da salmonela, tem a questão da comida mal acondicionada. Probiótico, gente. Probiótico, primeira escolha. Uma mãe que se preze tem probiótico em casa sempre, porque é pra já. Eu, por exemplo, quando meu pequeno chega da escola e já teve uma diarreia, eu já boto um probiótico num chazinho e tá resolvido o problema. Claro, para criança, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Questão de combater doenças digestivas. Ele ajuda a melhorar a digestão dos alimentos. Então, por exemplo, quem tem problema com glúten, quem tem problema com lactose, quem tem gastrite, quem tem azia, quem tem úlcera, probiótico, super bem-vindo. Ah, mas qual probiótico que eu vou escolher? Então, por exemplo, existem vários, cada um é para uma coisa. Então, a gente tem que entender o que você tem que entender, o que você está vivenciando, né? Conversar com o profissional que vai te atender, ou médico, ou nutricionista, ou ginecologista, que ele vai formular a melhor cepa para te tomar. Tá? Outra questão, Juliano, muita gente tem dermatite atópica, que é uma alergia que pode se desencadear por inúmeras coisas, uma vida inteira. Às vezes é o probiótico que vai ajudar a diminuir a frequência dessa dermatite, tá? Porque pode ser que alguma coisa que você está comendo você não está digerindo bem e o seu organismo ele vai manifestar na forma de uma alergia, de um eczema, tá? Então, o probiótico ele ajuda a melhorar a resposta anti-inflamatória, tá? Então, vai ajudar nessa parte. As mãezinhas que estão grávidas, que tomam probiótico na gestação, elas conseguem passar muito mais vitaminas e minerais para os seus bebês. Elas têm um leite depois, quando elas ganham um bebê de muito mais qualidade. Elas conseguem conservar vitaminas e minerais para ficar com a unha melhor, para o cabelo mais bonito, para melhorar o funcionamento do intestino, tá? Que em algumas situações pós-parto acontece toda essa mudança, tá? E as crianças, por exemplo, que as mãezinhas tomaram probiótico na gestação e na amamentação, quando elas começam a trocar o leite materno pelo leite de vaca, elas têm muito menos alergias. Já tem estudos relacionados a isso. Que as mãezinhas que tiveram uso de probiótico na gestação, tomaram probiótico na amamentação, as crianças elas vão ser muito menos intolerantes e sensíveis a todos os problemas relacionados ao leite. Tá? Também protege a saúde cardiovascular, porque ajuda a diminuir o colesterol ruim. Quem tem gordura visceral também entra no combo, tá? Infecções urinárias, vaginoses, candidíases também ajuda nessa questão. Infecções respiratórias, asmas, renites, sinusites. Além do que, o último estudo dos probióticos que eu vi, Juliano, é que eles estão muito inseridos hoje na questão da psiquiatria. Por quê? Antigamente uma pessoa tomava 20 anos de sertralina e não melhorava de uma depressão. Por quê? Esses estudos que eu li, eles estão muito relacionados com a questão da absorção dos medicamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem poucas bactérias boas no seu intestino, absorve muito menos, inclusive vai absorver menos o remédio. O medicamento que teria que ter uma absorção de 100% vai ter uma absorção de 30%, 40%, 50%. Vai demorar muito mais tempo para melhorar. Então, o psiquiatra, né, o profissional hoje que já está fazendo essa interação do probiótico na receita junto com os outros medicamentos, está com certeza colhendo mais frutos, né, do que aquele que ainda não começou
a se adaptar, a se ambientar com isso. Na verdade, hoje, a promessa dos probióticos, Juliano, ela é bem promissora. Nem eu acredito que isso vai acontecer. Mas eles dizem que num futuro muito próximo, em vez de a gente usar antibiótico para combater um problema, a gente vai fazer uma reposição de probióticos. Porque o que você faz? Você entra com muito mais bactérias boas e você consegue mandar embora todas aquelas ruins que estão causando a doença. O que a gente faz hoje? A gente tem um problema de saúde, a gente entra com o antibiótico. O antibiótico, ele mata as bactérias boas, mas as ruins, mas mata também as boas. Então, a ideia é que, na balança, se você conseguir colocar mais probióticos, os próprios probióticos vão fazer com que as bactérias ruins vão embora. Mas isso é uma promessa, né, que quem está estudando ainda não tem nada definido. A gente só fica no aguardo para saber o que vai acontecer. E também tem uma questão. Para a gente fazer um tratamento assim, os probióticos, eles ainda não têm um custo-benefício considerável para o paciente, né? Então, tudo isso vai precisar acontecer para que se ocorra essa mudança. E a gente sabe que não existe nenhuma mudança que ocorre do dia para a noite. Então, temos que ter paciência, temos que esperar os novos estudos, né? E a gente não usa probiótico também só para a questão dessa parte da medicina. Eu tenho visto hoje também muito probiótico na parte da odontologia. Então, tem muita coisa na odontologia, por exemplo, quem tem gengivite, quem tem algumas infecções, tipo afta, enfim, que já tem também muito estudo nesse sentido aí também. Fer, preciso fazer uma pergunta aqui da Simone, que está acompanhando a gente. Acredito que você já tenha respondido sobre quem tem intolerância, né, a lactose e glúten. Você já falou sobre isso, né, no começo aí? Tem probióticos específicos para isso, então, Simone, tá? Então, e ela precisa pedir receita médica ou não? O ideal seria que ela consultasse com um profissional, ou um médico, um nutricionista, para ele formular o melhor probiótico para ela. A gente tem uma equipe multidisciplinar, que bom que funciona aqui em Tapejara, Juliano. Eu me relaciono muito bem com muitos profissionais, então, mas em algumas situações, a gente consegue se ajudar em algumas coisas. O médico pensa uma coisa, o nutricionista pensa uma coisa, a gente troca uma ideia, então funciona muito bem, o paciente só se beneficia com tudo isso, sabe? E olha, muda muito a vida de muitos pacientes. Eu tenho, por exemplo, algumas pessoas que usam probiótico lá na farmácia só por curiosidade, né? Que tem, assim, uma intolerância à lactose gigante. Que, por exemplo, se comer uma bolachinha bem pequenininha que tiver leite na composição, fica mal o mês inteiro. E aí, com os probióticos, né, com a consulta médica, nutricional, organização da formulação, a pessoa ela já consegue ter uma vida melhor. Porque, às vezes, por exemplo, você vai num lugar, você vai visitar alguém, você tem intolerância à lactose, a pessoa te oferece alguma coisa e ela te diz, não, pode comer que não tem lactose. Você come, mas lá no fundo aquilo tem, né? Então, olha, muda muito. Às vezes você vai numa festa, né? Você tem intolerância à lactose, você come alguma coisa, por exemplo, sei lá, um risoto, uma lasanha que tem um molho branco que foi leite, um creme de leite e você não sabia. Se você está fazendo uso de alguma coisa nesse sentido, você não vai precisar terminar de jantar e ir para casa porque passou mal. Você consegue curtir a festa. Então, são produtos naturais, mas precisam ser bem dosados para ter um bom resultado. Fer, criança pode tomar? Como é que toma probiótico? Pode. Explica pra gente aí. Pode tomar sim, tá? Só que normalmente os probióticos para criança, eles devem ser indicados numa situação específica, tá? A gente não fica usando um probiótico se a criança não tem nada, tá? Então, por exemplo, assim, crianças que têm asma, pode usar um probiótico X, crianças que têm problema de intestino, usa o probiótico Y. Se a criança teve uma diarreia ou, sei lá, uma virose, eventualmente ela vai usar um probiótico. Por isso que é sempre bom consultar o pediatra também nessa questão, porque as dosagens de adultos e de crianças, os probióticos também elas mudam. Então, mesmo sendo um produto natural, a gente tem que ter um certo cuidado. Tem diferença do probiótico e do pré-biótico? Tá, então essa pergunta eu botei meio de propósito, porque as pessoas às vezes confundem.
O probiótico é aquela bactéria saudável, que ela vai povoar o teu intestino. O pré-biótico é a comidinha do probiótico. Então, você bota o probiótico lá dentro e você tem que conservar ele lá, né? Que a gente chama de fibras, tá? Que vão servir de alimentos para os probióticos. Então, vão favorecer a sobrevivência daquelas bactérias boas. Ah, mas eu faço um tempão que eu tomei antibiótico, depois que eu tomei antibiótico, nunca mais fiquei bem. Daqui a pouco você precisa de uma suplementação de probiótico. Toma probiótico um período. Ah, quanto tempo vou tomar? Ah, uns 3, 4, 5 meses, os probióticos gerais. Vai fazer a suplementação e depois o teu corpo tem que andar sozinho, como a gente diz, né? Para ele andar sozinho, você precisa fornecer o quê? Comida para eles ficarem lá. Não se estressar, dormir bem, né? Comer bem. Então, quais são algumas dicas, assim, de alimentos, tá? Naturais. Aveia, cebola, alho, e o que se fala muito é da biomassa da banana verde. Essa eu não conheço também, tá? Mas eu acho que nas casas de produtos naturais o pessoal encontra. Então, tem algumas coisas também que são encapsulados, tá? Que a gente tem lá na farmácia disponível, que seria a inulina, o FOS, a glutamina, que também são comidinhas para os probióticos. Então, dá para a gente fazer a suplementação, que pode ser em gotas, pode ser em sachê, pode ser em cápsula. E depois tem que lembrar de dar comida para aqueles bichinhos que estão lá, porque se a gente for pensar quanta bactéria a gente tem no nosso corpo, né? Quem tem um pouco de nojo, então agora eu vou dizer que é isso aí, gente. A gente tem muita bactéria dentro do nosso corpo. E a gente precisa preservar elas para a gente ter uma boa saúde. E o alho não é antibacteriano? Também. Antibacteriano, é comida para probiótico. Eu faço uma receita bem simples na minha casa, quem quiser anotar aí. Eu pego, quando eu colho os temperinhos, eu coloco os temperinhos naquele microprocessador, pico pequenininho, boto no microprocessador, bato bem. Aí eu pego um monte de alho, descasco tudo, boto no processador e bato tudo. E boto no freezer num potinho. E cada vez que eu vou cozinhar, eu uso já prontinho. Tu não precisa picar, já tá pronto. Então já tem alho, já tem temperinho. Então todo dia, se você botar um pouquinho, você também já tá dando comida para tuas bactérias ali. E elas estão se mantendo e trabalhando direitinho. Fer, Ilanir Pelissaro te manda um abraço, tá sempre na escuta. Obrigado, Ilan. Por hoje é isso, né, menina? Então, deixa eu convidar o pessoal para conhecer nosso canal do YouTube. Entra lá no YouTube Naturativa RS, tem muitos vídeos, tá, gente? Se inscreve, compartilha, deixa sugestão. Lá tem vídeo de saúde, de beleza, de chá, de fitoterápico, várias dicas, tem também entrevistas com convidados, bem legal, tá? E também quem não mora em Tapejara pode comprar na loja online, que é www.naturativaRS.com.br, que a gente manda para todo o Brasil, tá? Até fiz um programa, foi a semana passada que a gente fez o programa das metas, né, sim. Juliano? Mandamos aí uma encomenda para Roraima, tá? Então, assim, ó, a gente manda, pessoal, entra em contato com a gente explica, né? Tem muitos lugares ainda no Brasil que não tem farmácia de manipulação, tá? Então, a gente conversa, a gente explica, se precisa conversar com um prescritor, a gente orienta, a gente indica também o prescritor, tá? E a gente tá aqui para isso, para se ajudar, tá? Obrigado, Fer. Ó, ótima semana para você. Quinta-feira o colega Diego deverá estar de volta aqui, tá certo? Temos aí, então, mais dicas de saúde, mas sempre bem-vindo aí, né? Obrigado. Pra gente complementar aí as nossas dicas. Repete o telefone, pessoal pedindo o telefone. Certo, então, o telefone WhatsApp, tá? 3344-3000, DDD 54. Naturativa bombando também no TikTok, tá dizendo o Rubens, é isso? No TikTok, isso aí. Muito bem, Rubens, obrigado. Tá. Ó, pessoal agradecendo as suas dicas, agradecendo as respostas e as perguntas. Fer, sucesso, hein? E assim, ó, eu sempre digo pro pessoal aí, Juliano, deixa a tua sugestão, tá? Se não quer ligar pra gente, deixa no canal no YouTube, liga aqui na Rádio Tapejara, as gurias sempre anotam a sugestão, porque qual que é o objetivo mesmo do programa? A gente tá trazendo dicas para você colocar aí no teu dia para enriquecer a tua saúde e a tua qualidade de vida. Então, elas são essenciais aí pra gente estar fazendo um programa cada vez melhor.